O que tem a ver o pensamento dos três clássicos da sociologia, Durkheim, Max Weber e Karl Marx, para a análise da sociedade, mas precisamente para a análise da questão social, no caso do serviço social. Vamos entender sobre esse assunto a partir deste vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Três clássicos da sociologia, Durkheim, Karl Marx e Max Weber, nos fornecem três olhares, três metodologias para a análise da sociedade. Para Durkheim, a sociedade deve ser analisada tal qual se analisa no positivismo, considerando a ideia de neutralidade e de objetividade. Durkheim considera o fato social o objeto de estudo da sociologia. Fato social, o que significa? Significa tudo que envolve o sentir, o pensar e agir do indivíduo, que está presente na sociedade, que é geral e que também é coercitivo, que exerce pressão sobre o indivíduo. Para Durkheim, estudar a questão social, por exemplo, que ele não usa esse termo na época, mas podemos dizer que para Durkheim, a questão social ela deve ser analisada buscando a neutralidade e objetividade, considerando a ideia de fato social. O fato social, por exemplo, a violência contra a mulher. Como deve ser analisado isso a partir da perspectiva de neutralidade e objetividade e de fato social de Durkheim? Considera-se a necessidade de compreender a sociedade, compreender a questão social, essa questão da violência contra a mulher, por exemplo, ela é fruto da necessidade de regras que levam o indivíduo a se organizar na sociedade e viver numa sociedade equilibrada. O Durkheim nos fornece uma leitura conservadora da questão social. Ele não está preocupado, por exemplo, com os interesses e com os conflitos. Ele preocupa-se em estudar objetivamente como se apresenta a violência doméstica, por exemplo, ou a violência contra a mulher. Isso aí é uma análise considerando a necessidade de ver este fato aí como uma coisa, aquilo que está exterior ao indivíduo e que deve ser analisado de maneira objetiva. O Durkheim, ele é um grande influenciador da análise da sociedade, da análise sociológica a partir do seu conceito de fato social. Agora, outro teórico, o Karl Marx. Karl Marx considera a sociedade, principalmente a sociedade capitalista, organizada a partir da relação entre trabalho e capital. Para Karl Marx, a sociedade capitalista é uma sociedade baseada na exploração. Ele trabalha com o conceito de classe social, que significa tudo aquilo, todo indivíduo que pertence a um determinado grupo a partir da sua condição econômica e que aí tem seus valores, seus costumes e sua prática na sociedade, e você consegue separar, por exemplo, quem é rico e quem é pobre. Karl Marx também trabalha com o conceito de mais-valia, que significa o tempo de trabalho não pago pelo capitalista ao trabalhador. E aí você tem a exploração. Por exemplo, se trabalha 8 horas e recebe no máximo 4 horas correspondente ao que trabalhou. As outras 4 horas ficam em poder do capitalista, que para Karl Marx isso resulta na exploração. Outro conceito muito importante do Karl Marx é o de mercadoria. A mercadoria nada mais é do que um produto materializado que é fruto de relações de exploração do homem pelo homem. Uma mercadoria esconde várias relações de produção, várias relações de exploração. Karl Marx trabalha com o conceito de mercadoria para mostrar como a sociedade capitalista se baseia na exploração. E para isso ele usa um método que é chamado de materialismo histórico dialético. O materialismo é histórico porque leva em conta a história,
os fatores históricos que levam a explicar determinado fenômeno. A questão dialética significa que há contradição em todo fenômeno na sociedade, como no caso do capitalismo. E é também materialista porque considera-se a matéria, aquilo que se materializa na sociedade, e não apenas o que está na ideia. Porque o pensamento do Karl Marx é importante para a análise científica da sociedade e para a análise da questão social, por exemplo, porque ele nos fornece uma leitura a partir da ideia do materialismo histórico dialético, que aí você consegue entender, por exemplo, a violência contra a mulher é fruto de fatores históricos que se materializam na sociedade e não apenas a partir da ideia. Outro teórico muito importante para a sociologia chama-se Max Weber. O Max Weber considera a ação social, que significa uma ação baseada no outro, que se apresenta na sociedade. Toda ação que tem um sentido, o indivíduo é motivado a partir do outro na sociedade. Por exemplo, o mercado só existe porque os indivíduos dão sentido às suas ações e que isso se materializa, se torna objetivo na sociedade. O Weber trabalha com 4 tipos de ação social. A ação baseada numa finalidade, que significa aquela que o indivíduo prioriza com uma finalidade, por exemplo, porque você faz determinado curso na universidade, porque você considera o sentido da ação, você tem a finalidade de adquirir, por exemplo, um diploma formado num determinado curso para atuar no mercado. Então, a finalidade é o que motivou você para estudar um determinado curso, fazer um determinado curso na sociedade. A ação racional baseada no valor significa que você atribui um valor a determinada coisa baseado no outro, aí está a razão, o sentido da ação, e esse valor que você atribui é o que faz você fazer determinadas coisas. Por exemplo, escolheu um curso de serviço social, porque você considera importante esse curso, você vai trabalhar com ele, vai ser profissional de serviço social. Então, o que motivou você foi o valor que você atribuiu ao curso. O Weber também trabalha com o tipo de ação social chamado ação tradicional. O que significa uma ação tradicional? Significa que o indivíduo faz determinada coisa baseada no outro a partir da tradição. Weber também trabalha com o tipo de ação social chamada ação afetiva, que é a ação baseada no afeto, no sentimento, motivado pelo ódio ou pelo amor, por exemplo. Então aí você consegue analisar a sociedade, a questão social, por exemplo. Se você for analisar uma questão social ou uma expressão da questão social, a partir do pensamento do Weber, ele vai considerar a necessidade de levar em consideração o sentido da ação que motiva o indivíduo para agir. Para Weber, a sociedade deve ser analisada a partir da ação social. E ele constrói uma metodologia que é chamada de tipo ideal, que é aquilo que é da razão da cabeça, o que está na cabeça do indivíduo, que ele pensa a partir da experiência na sociedade. E aí dá o nome, por exemplo, por que capitalismo? Porque considera as ações racionais que são materializadas e que podem ser percebidas a partir do sentido da ação. É isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e também ativar o sininho para receber as nossas novidades. Não deixe de compartilhar e de divulgar os nossos vídeos. Até mais.